noite. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Sinta-se livre. Abra a boca, que o Senhor falará por ti. Paz do Senhor, Amém. presbítera Carla. Paz do Senhor a todos. Amém. Saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. A paz. Amém. Glória a Deus. Prazer muito grande estar com vocês aqui nessa tarde, nessa já para a noite, nesse dia, né? Que no Brasil é ainda a hora do almoço, 12 né? e meia. Eu me chamo Célia, sou missionária, já moro. Agora estou morando nos dois países, no Brasil e aqui em Portugal, no momento, porque Deus tem um propósito para a nossa vida, né? É o tema que eu vou estar falando hoje. Então, eu estou aqui em Portugal, agora no momento, estou voltando ao Brasil agora em abril, final de abril eu estou indo ao Brasil. Vou estar lá por um tempo, para o ano que vem eu estar vindo aqui para a Europa e estar fazendo agora essas viagens aqui na Europa, né? E é uma satisfação de estar aqui. Eu tenho 4 filhos, 3 netos. Já o mês de junho agora eu vou fazer 7.0 e estamos lá. Parece. A graça do Senhor Jesus está nos fortalecendo, me fortalecendo, né? E o tema hoje que Deus colocou no meu coração é sobre propósito, né? Porque muitos de nós, ultimamente, temos visto muitas coisas, né? Na internet, no dia a dia, e às vezes causa até um certo confusão na nossa mente, em nós. Inclusive, eu vi, eu não sei se foi na live aí ou foi em outra, que alguém falou assim: eu não apareço porque eu fico com vergonha que ninguém me chama, né? Por isso eu. Ah, foi aí, né? Então ninguém me chama, ninguém me liga mais, por isso eu não apareço. Então, Deus colocou hoje no meu coração que falasse sobre propósito, porque Deus, ele não faz nada sem um propósito. Tudo tem um propósito. E hoje, ele me chamou a atenção, e eu acho que está chamando a cada um que está aí presente, que cada um de nós procuremos entender, saber, descobrir o nosso propósito, porque não nascemos por acaso. Ele está trabalhando para nos fortalecer a nossa fé. Então, Deus tem um propósito. Então, ele trabalha para fortalecer a nossa fé, o nosso caráter, né? Então, eu vou ler aqui em Josué e vou comentando depois, que está em Josué, se alguém puder abrir para estar acompanhando, né? Então, Josué, do 5 ao 9, que está falando, Deus fala, né, a Josué de ânimo, ele fala de ânimo. Então, como eu falei, a gente está ouvindo muitas coisas e muita gente está meio confuso. Qual é o propósito dela aqui na Terra? Mas Deus nos mostra aqui que ele tem um propósito para cada um de nós. E tudo tem um tempo determinado, né? Para se cumprir, né? Então, mas tem os requisitos aqui que tem que ser adquirido, né? Que nós sabemos o nosso propósito, nós termos ânimos e nos esforçar, porque às vezes a gente não se esforça, né? Às vezes a pessoa está numa penumbra ali, na meia escuridão, mas ela esquece que depois daquilo vem a luz. E se Deus está com ela, a vida dela vai ser iluminada, né?
e ela tem que esperar o tempo determinado dela, porque tem uns que foi levantado para profeta, outros para orar, cada um tem o seu dom, Deus deu dom, às vezes temos mais do que um dom, né? Temos dom de oração, profecia, palavra, né? Então temos que descobrir, porque nós não estamos aqui por um acaso, nós somos embaixador do céu, né? E quando foi passado para Josué sobre a respeito de Moisés, que ele ia substituir, né, entre aspas, Moisés, ele ficou meio também abalado, achou que, nossa, como é que eu vou substituir, né, Moisés, um homem, pá. Então, muita gente, às vezes a gente vê tantas mulheres, como eu vi aí a moça falar, que tem muitas mulheres poderosas, tem muitas mulheres assim que falam, né? E que ela não estava à altura, né? Mas eu digo que ela se concentre nos ensinamentos de Deus. Então, eu vou estar lendo e vou estar comentando, tá? Nenhum desses, nem, não, num se sustenta diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais e lhe darei. Então, somente esforça, tende bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme a toda a palavra de Moisés ordenou. Dela não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzirá por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medite nela de dia e de noite, para que tenhas cuidados de fazer conforme a todo quanto nela está escrito, porque farás prosperar o caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça, tem de bom ânimo. Não pasme nem para a esquerda, porque Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que te andares. Então, aqui no 5, que foi da onde eu comecei, né, eu sublinhei aqui sobre nenhum se sucederá diante de ti todos os dias da sua vida, como foi com Moisés. Assim serei contigo e não te deixarei e nem te desampararei. Então, muitas pessoas, elas estão sem propósito, estão assim, Senhor, o que que eu faço? Como eu estava falando, a menina falou, tem muitas mulheres poderosas que sabem, escreveram livro, fizeram muita coisa, e Deus está falando aqui, assim serei contigo, não te deixarei e não te desampararei. Então, a gente tem que tomar consciência que Deus tem um propósito para nós e Ele não desampara de maneira nenhuma, né? Mas Ele ele pede uma condição: esforça, tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos teus pais, lhe darei. Então, Deus tem uma promessa para nós. Deus tem uma promessa para cada um de nós. E ele diz que é só a gente se esforçar. E tem muitas pessoas que não se esforçam, ela já quer as coisas prontas. Quando ela tem que sair da zona dela de conforto, se esforçar, fazer alguma coisa, ela já se prostra, fica desanimada, né? E Deus, ele fala que esforça-te, é uma ordem, é no imperativo, né? Que ele está falando aqui, né?
Tão somente, ele diz tão somente esforça e tem de bom ânimo, para que cuide de fazer conforme todo que o meu servo Moisés te ordena. Não dela não te desviais nem para a esquerda e nem para a direita, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzirei. Então, a gente precisa mais estar ligada, lendo a palavra de Deus, porque se nós estivermos firmes na palavra de Deus e souber o nosso propósito, nós não vamos desviar, como Deus fala aí, nem para a esquerda e nem para a direita, porque tudo que Deus falou, ele vai cumprir, né? E aqui no 8 fala: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nela de dia e de noite, que tens cuidado para fazer conforme quanto ele está escrito, porque darás prosperar o caminho, então prudentemente te conduzirás. Então, nós temos que estar na palavra, nesse livro, que ele vai ser, ele é o nossa bula, né? Nossa orientação, nosso guia ali, né? De informações, né? Se nós tivermos no Espírito de Deus, nós vamos reconhecer quem somos na palavra, né? E Deus nos promete que ele fala, seja prudente, não se desvie, não se desvie. Muitas vezes a gente fica dispersa, né? Fica desanimado, fica disperso e nos desviamos da palavra, né? E ele fala, não se desvie. Ele fala, não mandei, esforça-te. Então, aqui exige um esforço, né? Exige que a gente se esforce, porque muitas vezes você não se esforça e fica dispersa. Deus te ordena, fala sobre o livro, você, hoje não, hoje eu não vou ler, hoje eu não vou orar, né? Hoje eu não vou estar pronto. E Deus fala que Ele nos fez com propósito, porque a hora está chegando. E a hora que Ele chegar, Ele diz: encontrarás tu pronto quando Deus está voltando? Tu estás pronto? Ou estás atrás de mídias, atrás de confusão? Como eu falei, a cabeça fica. Será quem? Porque se você tiver e conhecer esse livro, a palavra de Deus, tem muitos fake news, não vai te confundir, não vai te confundir. Porque se você o quê? Você conhece a palavra, e é aquilo que fala. Conhecereis a palavra e ela vos libertarás, e verdadeiramente sereis livre. Então, nós vamos ser livres da desesperança, vamos ser livres das coisas ruins que estão nesse mundo, porque nós estamos entregues todo dia ao matador como ovelhas, porque o leão estão querendo nos tragar. Mas se você souber quem você é em Deus, você não vai se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, né? Como a moça aí, a mãe dela mesmo ficou doente, mas ela deram um diagnóstico para a mãe dela, mas ela não aceitou. Por quê? Porque ela conheceu a palavra de Deus, né? E aqui está falando, não pasme, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então, não vamos nos pasmar, ficar aterrorizado com o que está acontecendo agora, como lá no Nordeste, né? Lá no Rio Norte, Grande do Norte. no Rio Grande do Norte, é terrível, mas Deus colocou nós como intercessora dele, onde tiver 2 ou 3 reunidos em oração, o Senhor falou que se mostra presente. Então, não vamos nos apartar desse livro do conhecimento, que é da vida ou da morte, né?
Então, é isso que eu gostaria de estar deixando com vocês, essa reflexão a respeito de vocês reconhecerem, né, quem vocês são, para que motivo e propósito que vocês têm aqui na Terra, não se desviar desse livro da lei, não se apartar dele por nada, mesmo que a circunstância mostre ao contrário, mesmo no meio dessa guerra que está ainda aqui, né, na Europa, aqui na Ucrânia, né, e com tudo que anda acontecendo no mundo todo, porque o mundo jaz do maligno, mas aquele que tiver em Deus e saber quem ele é, jamais o imundo vai poder tocar. Mas para isso, a gente precisa fazer a nossa parte, precisamos nos esforçar, precisamos, porque tem em Romanos 5, que fala, quer ver Romanos 5 aqui, que está falando, Romanos 5, né? Justificado pela fé. Então, eu gostaria de deixar Romanos 5 para vocês, ficar lendo ele depois, ele todo, para a gente não tomar o tempo, mas aqui fala, né? Em tudo, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, mesmo que está acontecendo tudo isso, aquele que está em Deus, ele tem paz. Pelo qualquer que temos estado pela fé, está pela graça, qual estamos firmes e nos gloriemos na esperança da glória de Deus. Então, vamos nos gloriar nessa esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado sobre os corações pelo Espírito Santo que foi nos dado. Então, o Espírito Santo já deu o seu Espírito. Então, não vamos nos deixar ser enganados nem devorados pelo inimigo. Mas para isso temos que ter certeza para que estamos aqui, que é para o louvor da glória de Deus. E tudo tem um propósito, e tudo tem um tempo determinado. Mas basta nós fazermos na nossa parte, esforçarmos, termos bom ânimo, porque Deus prometeu que está conosco em todos os momentos. Amém, irmã? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para essa tarde de hoje. Amém, minha amada. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. É a missão que Josué havia recebido, né, do Senhor, não era fácil, né? Ele foi comissionado a conduzir, né, a conduzir Israel a usufruir da promessa divina feita Exato. por seus antepassados, né? Exato. Não foi fácil. Por isso que o Senhor disse: não te mandei eu, sejas forte e corajoso.